que são as possibilidades, né, Van, de usos da base nessa temporada. Base no radar, quem pode ganhar chance com o Crespo em 2025? A gente tem esse nome a nome aí para a gente fazer uma lista e também a gente pontuar quem a gente acha que pode ganhar mais espaço. Começando pelos goleiros, Yang e o Leandro, para mim, isso, enfim, eu já falo já há um tempo, não é uma posição incoerente. Acho que os dois deveriam já ter sido utilizados, pelo menos um deles, né? O Yang, que é o cara que está esperando mais tempo. Mas eles nunca vão ser usados até que o Jandrei cumpra o seu contrato no São Paulo, porque ele foi contratado e teve o contrato renovado até o fim de 26 para ser o segundo goleiro. E hoje ele não ganha pouco, ele não ganha salário de reserva. Inclusive, até, né, se for puxar esse levantamento, eu duvido que tenha algum goleiro reserva na Série A que hoje ganha assim menos que o Jandrei, né? Então, ele é um jogador que ele foi contratado, entre aspas, para ser o porto seguro, quando a gente não tem o Rafael. E ele não é esse porto seguro. Então, para mim, é a pior relação custo-benefício que a gente tem hoje no elenco. Né? Para mim, você tira espaço da base. O Yang, se eu fosse empresário dele, talvez eu já estaria bastante impaciente. A gente estava até brincando aqui, né, em 2021, quando o Crespo era técnico, ele já era terceiro goleiro, e aí ele volta, ele continua terceiro goleiro e nunca estreou pelo São Paulo. A gente não sabe mais qual que é o nível de atuação do Yang, porque ele foi bem no Sub-17, aí no 20 ele fez 12, 13 partidas e já foi profissional. E aí, desde então, ele não pisou mais em campo. A gente não tem mais, assim, ele não joga um jogo profissional sei lá, 3 temporadas, salvo engano. Então, eu acho que é bastante preocupante isso. Né? E aí tem o caso do Leandro também, que a gente comentou, tá em fim de contrato, não foi procurado, para mim valeria renovar e dar um empréstimo para ele de repente, mas eu acho que esse uso de goleiros para começar, Van, acho que nunca vai ser possível tendo o Jandrei no plantel. Concordo. Não dá, né, cara? Eu falo, é muito contraditório certas coisas que acontecem no São Paulo, mas eu realmente usaria o Yang e o Leandro, e eu relembro, é o que o Crespo fazia em 2021, ele colocava o Lucas Perry para jogar alguns jogos. Então, eu acho que é muito importante. A ordem aí, eu não, sinceramente, não posso opinar, né, em relação ao qual deles. O Leandro, aliás, a gente tá nessa dúvida da permanência dele, enfim, né? Mas eu acho que poderiam ser testados, né? Não tem como. E o ideal seria o Campeonato Paulista, mas enfim, passou, né? Seria a chance deles serem usados. E aí na direita, aí sim, acho que já entra um debate mais forte, né, Pri, dessa utilização, porque hoje com a saída do Igor Vinícius, a gente tem dois nomes na sucessão, né, Felisberto, que tem 18 anos, seleção de base, e o Mike, que tem, assim, 20 anos, né, já é um cara mais pronto, entre aspas, de base, que fez uma grande copinha que já tá no radar. Acho que os dois tendem a ganhar espaço na temporada, mas o Mike, para mim, tem que furar a fila, entre aspas, para ganhar esse tempo de jogo, até por já ter 20 anos, né? Então, acho ele um jogador preparado. Eu, assim, vejo muito a base e vi muito Felisberto desde que ele tinha 16 anos, né? Ele sempre mostrou muita maturidade, né, em campo. Então, é um cara que sempre mostrou muita lucidez, né, em campo, posicionamento e tudo mais. O Mike, eu tinha uma visão do Mike no Sub-17, que eu achava o Mike meio, assim, peladeiro, sabe? Um cara que era um cara que partia muito no individual, tal, mas isso é bom. Acho que isso falta na base, não é num sentido ruim falar que o cara é peladeiro. É um cara que tinha um pouco da característica futebol de rua, sabe? Aquela coisa que faz parte do nosso DNA como um todo, DNA brasileiro. Então o Mike, para mim, é um cara mais ousado. Mas a copinha dele, ele mostrou uma leitura tática defensiva fantástico. O jogo dele, né, que é o jogo que o Rian faz os 2 de pênalti, né, que foi contra o Criciúma, salvo engano, que São Paulo estava perdendo o jogo. Cara, o Mike colocou no bolso aquele jogo. Ele vinha buscar a bola em todos os cantos do campo, né, lá em Jaú. Então ele fez uma atuação fantástica. Ele foi, assim, muito bem. Acho que o Mike já estaria pronto para ganhar o espaço. E aí, para quem pergunta também, a gente transmitiu, né, o jogo aí da quarta-feira do Sub-20. Ele saiu machucado, a gente está ainda em busca de maiores informações, mas pelo que a gente tem aqui de informação inicial, ele teve uma lesão muscular na coxa direita e ontem já começou o seu tratamento no Refis, né? Então não deve tirar ele por muito tempo. É uma pena porque logo no começo do Crespo, ele já poderia, né, tirar uma impressão inicial e aí ele tem essa situação muscular. Mas eu acho que o Mike é um cara que eu vejo já como pronto para assumir essa posição, Pri. Eu acho que vai muito também da necessidade do profissional, né? Por isso que eu acho que essa posição é até curioso de falar, porque é a posição que dos meninos que começaram a treinar no profissional é a posição que menos se jogou, né? Os outros meninos entraram muito mais, até porque eu acho que, cara, não sei se é correto falar isso, mas
não levem muito ao extremo, mas é um pouco mais fácil, entre aspas, né? A posição, por exemplo, do Ferreira, todas as posições, para mim, mais ofensivas, elas são um pouco mais fáceis porque elas envolvem menos responsabilidade no resultado direto. Porque às vezes você pode não ajudar lá na frente, mas se você prejudicar lá atrás, é muito pior, pensando na paciência para se formar e tudo mais. Fez sentido o que eu falei? Não estou falando que é mais fácil, ao mesmo tempo que eu não sei usar outra palavra. Então, acho que vai muito disso, desse maior cuidado, maior responsabilidade de cuidar de todo um setor, principalmente nesse estilo de jogo do Zubeldia, todo um lado de um campo fica ali nas suas costas, enfim. Mas eu concordo, assim, que o Mike, ele passa um pouco o Felisberto, por mais que o Felisberto esteja esperando mais tempo, como você falou, né? Mas eu acho que ele tem um pouco mais de... Demonstrou um futebol recentemente melhor, o torcedor quer muito ver ele jogar, tem essa fatalidade da lesão. Com certeza, o que a gente vê aqui conversando com pessoas, é que com certeza é uma lesão. Ele já está tratando, enfim, a gente não sabe exatamente o resultado do exame, mas neste momento, se tivesse jogo amanhã, o Mike não teria condição de jogar, né? O fato é que tem bastante tempo ainda para os próximos jogos, e nem acho que ele vai entrar já no comecinho, né? Vai ser um processo ali, tomara que não tão longo que nem está sendo até agora, que a gente está em junho, e o Gabriel caiu, não sei. A gente está em junho e ele está foi pouco relacionado, enfim. Então, assim, eu acho que o Mike passa um pouquinho o Felisberto e é um jogador que merece permanecer sendo relacionado e ter mais oportunidades, talvez em jogos mais fáceis e, se precisar, também nos jogos mais difíceis, né? Eu acho que foi num debate que a gente teve com o Renan aqui recentemente, né? Eu falei sobre essa paciência, sobre os jogos difíceis, e ele falou uma coisa que até mudou minha opinião, que, cara, tem que estar pronto para quando precisar, que foi o que aconteceu com o Ferreira, por exemplo, que para mim, por exemplo, é muito mais jogador que o Matheus Alves. Ele entrou não é furada, porque os adversários da Libertadores eram fáceis, mas é um peso, né? Fora de casa, Libertadores, enfim, ambiente diferente e tal, e aí você entra e faz gol. Então, acho que tem essa diferença para ele, né? Exato. E aí, Ivan, para a gente avançar aqui também na nossa pauta, eu vou fazendo esse ping-pong com vocês, as posições, mas se sintam à vontade para falar dos outros que a gente já mencionou. Igão. E aí, esse é um caso que eu assim, particularmente não entendo, porque ele tem 17 anos apenas, é verdade, então ele tá numa transição, 17 pro 20, que foi, né, para muitos precipitada, mas o Igão, para mim, ele é um zagueiro que, assim, pelo que eu pude acompanhar também na Flórida, que era uma pré-temporada, o pessoal tava começando ainda, eu vejo ele como um cara pronto para ser uma opção nesse elenco. Porque ele é um zagueiro muito inteligente, né? Ele lê o jogo de forma inteligente. Ele tem saída de bola, tem jogo aéreo, tem, assim, cara, desarme. Parece que eu sou empresário dele, não sou, mas eu acho ele bom jogador, sabe? Eu acho ele um cara Você tá ganhando quanto, Gabriel? Daqui uns dias vai sobrar. Por favor, vai apurar pra gente, tá? Inclusive, passar um bastidor aqui de algo que aconteceu. Eu não lembro qual foi a entrevista coletiva, acho que foi do Cedric Soares, que a gente, quando vai na coletiva, a gente pode parar o carro na Barra Funda, né? E aí eu fui parar o carro, e aí, porra, era uma vaga muito apertada, quase que eu arranco o retrovisor do carro do empresário do Igão. E aí ele falou, ô, calma aí e tal. E aí eu fui voltando e tal, não tive nenhum acidente de carro, né? Mas, enfim. Tá pagando favor agora, então. Do Igão, vou te falar, e de carro no CT é complicado, porque você chega, tá tipo assim, uma Range Rover, só os carrão, e aí eu chego lá com o meu C3, que nem sei estacionar direito, e falo, mano, pelo amor de Deus, Jesus, não deixa eu bater, eu não tenho dinheiro pra pagar, mano. Perfeito. Mas, Van, em cima disso, né, quando a gente fala dessa possibilidade da base, eu acho ele um cara que, na ausência do Rua Tressoldi, por exemplo, né, não tendo ele, não conseguindo renovar, eu não iria no mercado. Para mim, você tem a solução em casa, que é o Igão, que vira essa opção da base. Porque hoje o São Paulo, né, assim, considerar, hoje o Ferrares virou lateral. Não sei se o Hernan Crespo tem o mesmo pensamento. Mas a gente tem Arboleda, Alan Franco, a gente tem Ferrarese, né, que pode virar uma opção, o Sabino, né, então a gente tem essas opções aí, 4 opções de origem para a zaga. Acho que essa quinta opção, ou quarta opção, considerando a ausência do Ferrarese, pode muito bem virar o Igão, né? Para mim, quinta ou quarta opção tem que ser um jovem da base, não mais um zagueiro que você bota ali mais 25 milhões. Né? Então, acho que esse uso dele é algo que tem que ser muito pensado pelo Crespo, ele vai ver naturalmente os jogos de base, e o fato, né, de enfim, 2 caras terem ido, né, ver o jogo do 20 já na quarta-feira, Juan Branda e o
o Nepote, nosso amigo Gustavo Nepote, né, Pri, foi pro jogo, né, aí de quarta-feira, Brasileirão Sub-20, é algo que eu fico mais tranquilo vendo também, porque eu sentia, né, em outros momentos, cara, que a comissão técnica parecia que não estava vendo muito os jogos da base, né, porque cara, essa evolução do Sub-20 não era muito, assim, trazida de forma imediata para o time profissional. Acho que o uso do Igão vai ser um ponto importante também para planejar esse elenco, o Van. Não considerando que o Gabriel aí tá devendo favor, então, pro empresário do Igão, né, por bater no carro dele, mas a galera tá perguntando aqui se ele é um bom jogador. Foi por pouco. Se o Igão é um bom jogador. O Gabriel trouxe algumas características dele, né? A gente conseguiu ver um pouco, né? E assim, pô, é que nem isso falou, tipo, contando que não vamos ter mais o Juan Tressoldi, por exemplo, né? E a gente precisa de opções na zaga, é o que eu falo, tipo, ainda mais pensando que o Crespo talvez opte por jogar com 3 zagueiros. Para você jogar no esquema de 3-5-2, enfim, você precisa ter opções, e boas opções, porque você tira um Alan Franco, beleza, você não vai conseguir repor a altura, mas porque pode acontecer muita coisa, o jogador pode se lesionar, pode ficar suspenso, pode acontecer um monte de coisa. Então a gente precisa ter muitas opções na zaga também que não sejam tão oscilantes, né? Que não mude muito, enfim. E assim, uma das últimas boas vendas que a gente fez foi do Beraldo, né? E a gente se surpreendeu muito pela personalidade, pela técnica dele, muito bom. Não tô comparando ele com o Igão, não é isso. Mas eu quero dizer que, tipo, realmente uma das nossas grandes estrelas e promessas que foram vendidas e que nos trouxeram um retorno também esportivo foi o Beraldo, né? Ganhou também a confiança e carinho da torcida. Então, acho que assim, eu acho que sim, tem que aproveitar o Igão, colocar ali para ser relacionado, para entrar em alguns jogos e utilizá-lo, porque Ferrarese constantemente também é convocado, e, enfim, melhor contar com um zagueiro que vem da base, que teoricamente não é de graça, né? Mas tá subindo, a gente vai poder, aliás, monetizar em cima desse jogador, né? Conseguir alguma grana em cima dele futuramente. Então é melhor colocar ele para jogar do que investir no Juan, que não, enfim, vai ter retorno? Não. Então eu acho que realmente é uma opção, sim. Eu vejo dessa forma. E aí, Pri, a gente entra nos meias, né? Tem o Rodriguinho, que é um meia criativo, mas antes de falar dos volantes, né? Tem o Negruti, que tá na arte, e tem o Hugo também, que faltou nessa arte, mas que tá voltando de lesão de LCA, volta mais aí pro mês de agosto, setembro, né? Mas que vira uma opção também. Eu acho que esse uso desses volantes, né? Negruti e o próprio Hugo, né, em caso de volta, e tem o Luan também, que não tá nessa arte, mas é um cara que veio da base, já é mais também experiente. Acho que eles vão também passar pelo fato da permanência do Maia, que eles seguem como uma opção. Na ausência do Maia, não tem desse jogador, teria Luiz Gustavo, que a gente sabe muito bem que tem uma questão de saúde, nem voltou aos treinos ainda, então acho que é um cara que vai jogar ali os 2 últimos meses do ano e aí já encerra o ciclo. Mas eu acho que passa também pelo que o São Paulo achar no mercado, né? Então, assim, caso venha do Maia, por exemplo, eles vão no mercado buscar mais um volante, certamente. Não conseguindo achar aquela opção que une esse bom e barato, pode ser que esses meias, eles sejam mais oportunizados, né? E aí eu te pergunto do Negruti, Pri, mas também puxando do Luan, você acha que tem alguma projeção desses caras que jogam na volância, ganharem espaço nesse semestre com o Crespo, Pri? Olha, vou ser muito sincera, para mim, o Luan tá à frente desses jogadores, tá? Eu diria que na expectativa desses meninos, especialmente Negruti, eu não vou falar o Rodriguinho porque ele também já é remanescente no profissional, né? O Negruti e o Hugo, eu acho que o Hugo era o cara que o torcedor queria muito ver, apesar do Negruti já ser um velho conhecido da torcida de São Paulo, mas é mais ou menos parecido com a situação do Felisberto ali, do Mike, e coloco até o Igão junto com o Igor Felisberto e com o Negruti, porque são jogadores que a gente já vê há um tempo, né? E o Hugo é essa novidade que o torcedor queria muito ver, teve essa fatalidade, e voltando de fato 100%, né, voltando na mesma qualidade que ele apresentou ali na Copinha, eu acho que ele passa à frente desses jogadores que a gente está falando nessa posição, mas tendo em vista que ele não está à disposição agora, eu acho que o Luan, para mim, cara, o Luan ele tem que ter pelo menos uma oportunidade, cara. Ele tem que ter, porque assim, ele já está lá, né? Ele pertence ao São Paulo, ele está lá, ele é um bom jogador, ele teve seus problemas, ficou acima do peso, é verdade, mas, pô, o moleque correu atrás, sabe? Ele se dedicou, ele treinou, ele foi atrás de melhorar o físico dele, em questões de problemas extra-campo, que a gente sabe que ele teve. Cara, a gente vê hoje em dia ele sendo uma pessoa um pouco mais focada, então,
qual que é o problema de você dar uma oportunidade para o menino? A gente viu, por exemplo, o Lisieiro, que para mim o Luan é melhor que o Lisieiro, mas ele teve as oportunidades dele e ele foi bem no São Paulo. Ele chegou a entrar como titular em alguns jogos. Eu não me lembro qual foi o jogo, que eu já falei aqui em outra live, que ele foi o melhor jogador em campo do São Paulo nessa partida. Não me lembro se foi essa, mas se você está falando, ok. Cara, por que o Luan não pode receber uma oportunidade? E se não pode, alguém tem que explicar por que não pode, né? Porque claramente o menino tá muito afim de tentar se encontrar novamente no São Paulo, né? Então, eu daria, sim, essa chance para o Luan, e para mim ele tá à frente, né, de Negruti, Hugo, enfim. O Rodriguinho, ele melhorou um pouco, mas ainda assim, para mim, é uma posição dificílima, como eu falei, ele é a opção ali, mas cai muito o nível do São Paulo, comparando Oscar e Rodriguinho naturalmente, né? E é isso, cara. E aí, só para me adiantar aqui na frente, para mim, os 4 têm que ficar e os 4 têm que ter oportunidade, porque os 4 jogadores aí são importantes já no profissional. O Henrique Carmo, que talvez seja o que menos jogou desses, quer dizer, talvez seja o Rian, né? Mas o Henrique Carmo foi bem nos últimos jogos, né? Então, para mim, os 4 aí da frente têm que permanecer no profissional, não tem que sair do São Paulo agora, e acho que eles podem ser bem úteis no restante da temporada. Eu vejo dessa forma também. E só no caso do Rodriguinho, até para puxar para a Vanessa falar também dos meias e da posição do ataque, como já adiantou a Pri, eu acho que assim, ele tem 21 anos já, ele tem 4 anos já de profissional, ele tem uma inconstância física permanente, né? Então, fisicamente, ele não aguenta jogar o ano cheio, ele sempre machuca na temporada. Ele, quando joga, assim, raras 2 exceções, né? Para mim, o jogo contra a Portuguesa, ele foi bem, né? Pô, não foi brilhante, mas foi bem. E o Náutico esse ano ele não foi bem, mas fez um gol, né? Então, para mim, ele perdeu ali bolas, perdeu chances e tal, mas fez um gol e isso dá confiança. Mas tirando esses jogos, ele não mostrou a que veio ainda na equipe profissional. E tendo contrato até o fim de 26, acho que o mundo ideal seria tentar algum empréstimo para ele. Tenta emprestar para jogar aí esse segundo semestre, que aí sim, ele pode mostrar futebol, pode mostrar um outro lado, e acho que esse empréstimo também é bom às vezes para cair na real, sabe? De que o São Paulo não vai ser a casa dele até o fim da vida caso ele não apresente. Acho que é bom, né, o cara jogar uma Série B, jogar uma Série A num time menor para entender que, pô, ou eu evoluo, mostro mais a minha cara no campo, ou daqui a um ano eu tô aqui, né, de forma permanente e tô lutando para conseguir ter contrato profissional. Então, acho que seria importante fazer esse empréstimo, esse é meu ponto de vista, pelo menos. Dos nomes aí do ataque, Ivan, que aí eu, enfim, quero puxar a Pri para comentar depois novamente. Acho que Lucas Ferreira já é uma realidade, já é um cara que vai jogar, a gente espera que ele não seja vendido. O Luca, desses todos da lista, acho que o Luca é o mais talentoso. Bola no pé, acho que ele é o mais talentoso. É o cara que tem mais essa habilidade, os skills, né? Como a gente estava brincando. Acho que ele é um cara que ele parte para cima, tem um drible, tem uma objetividade que eu espero que não morra com o passar do tempo. A gente sabe que os caras na base, às vezes, tem uma coragem para jogar, tem uma liberdade para partir para cima. Acho que o gol do Luca também é muito isso. Ele comentou, falou, cara, eu fiz o que eu faço na base, né? O jogo tá meio perdido, eu pego a bola na ponta e assim, parto para cima e deu certo. Então, essa coragem para mim não pode faltar. O Rian, acho que ele pode ter espaço como segundo atacante também, porque eu não vejo hoje ele fisicamente pronto para ser o 9 trombador, aquele 9 meio ingrato, como foi o Caleri muitas vezes na última temporada, aquele 9 que vem buscar o jogo e só fica, entre aspas, trombando, 9 boxeador, né? Então, acho que o Rian tem uma característica para jogar de segundo atacante, mas também pode ser esse 9, e acho que ele apresenta uma evolução assim constante de posicionamento e tudo mais. E o Henrique, por sua vez, né, para fechar a minha parte quanto a esses nomes de frente, acho que é um jogador muito bom também, porque ele tem esse 1 contra 1, ele é rápido, ele fez uma entrada boa, então acho que ele vira uma opção boa na ponta, assim como a gente ganhou o Luca nessa temporada. Em cima desses nomes, da meia e do ataque, quem você acha que pode dar mais certo no esquema do Crespo, Ivan? Cara, eu acho que assim, como você falou, né? A gente tem uma grande expectativa no Luca também, né? Porque ele entrou, já mostrou serviço, já fez gol, então acho que a gente tem grande expectativa no Luca. O Lucas Ferreira, como você falou, já ganhou o espaço dele, eu acho que é um jogador muito bom, muito habilidoso e não tem medo de ir pra cima dos adversários, de conseguir espaço e às vezes de quebrar linhas ali. Também é um jogador muito volátil, assim, então eu acho que ele é muito importante, vai ser muito importante pro esquema do Crespo, independente do que ele escolha, do esquema que ele escolha, é um jogador muito versátil. O Rian, eu acho que, assim, o São Paulo querendo aproveitá-lo de uma maneira mais
circulante ali no ataque, né? Não só como um centroavante, enfim, né? Algo mais móvel, assim, acho que pode ser importante também para ele ter mais possibilidades. Tivemos algumas chances de ver, por exemplo, o Rian e o Luciano ali, que é uma coisa que eu tinha muita curiosidade de ver, eu achei que foi interessante. Assim, uma coisa que o Crespo ele tem, além desses que estão aí que são da base, óbvio, né? Tem muitas possibilidades no ataque, né? Que ele pode mesclar e fazer e utilizar. E eu acho isso muito bom, porque você vir para o segundo tempo para fazer modificações é para mudar o jogo, né? Para deixar na mesma coisa, né? E fazer as modificações. Você tem 5 modificações para fazer, apenas faça. Não vai deixar o jogo da maneira que tá. Então você tem essas possibilidades. O Henrique é um jogador que eu tenho certa curiosidade em ver ainda, porque a gente vê ele na base, ele desce para jogar no sub-20, ele faz gol. Então eu queria muito também vê-lo no profissional e como ele vai atuar ali. E teve um jogo que ele entrou assim recentemente também no profissional que ele foi muito bem. Então Foi da acho Libertadores, né? Foi isso. Contra o Alianza, não sei. Acho que foi contra o Alianza. E foi muito bem, né? Então, tipo, teve um bom desempenho. A gente pôde ver pouco dele ali, mas entrou bem. E assim, não dá pra gente ver só, assim, poucos lances. A gente quer ver mais esses jogadores, né? Então, acho que assim, temos bons atletas aí que dá pro Crespo aproveitar no esquema que ele escolher, ele vai ter possibilidades. E assim, desses 4, acho que os 4 podem ser utilizados, de certa maneira, sabe? Ainda considerando que nós temos no elenco com Luciano, Dineno, Caleri que retorna mais para frente, Ferreira, enfim. Mas eu acho que as possibilidades são muito boas, dá para o Crespo explorar bastante e fazer um jogo de maneira que ele comece com os titulares e depois ele venha com mudanças que vão desequilibrar o jogo, vão mudar na maneira que precise, fazendo um bom olhar do jogo em si. Para que a gente fala, por exemplo, a gente cita o Luciano aqui muito. O Luciano, a gente sabe que dentro da área ele é muito importante, é um jogador decisivo do São Paulo, né? E assim, muitas vezes ele entra no segundo tempo para decidir. Então não precisa ser titular, mas ele pode entrar no segundo tempo para fazer essa função ali de segundo atacante, que ele é muito bom. Tem tanto que o São Paulo foi campeão dessa maneira, né? Justamente com o Crespo colocando ele no segundo tempo. Então acho que é isso, ter essas possibilidades de um elenco com muitas peças é muito importante. E esses jogadores da base que vêm com vontade de mostrar serviço e que vão oscilar. Então por isso também é bom você ter opções, porque enquanto um oscila, você coloca o outro, assim você vai revezando e aproveitando o melhor de cada um.